Hello, everybody. My name is Juliana, and today I am here to tell you a beautiful story. Ok? Então, hoje eu vou contar para vocês essa história, que é uma história muito linda, chamada Lara's Black Dolls. Ok? So here we have the name Lara. Será que tem alguém aí que se chama Lara também? Será que vocês conhecem alguém com o nome de Lara? Bom, hoje eu vou contar essa história para vocês e é uma história que eu amo, uma história muito linda e que foi escrita por uma grande amiga minha, a professora Aparecida de Jesus Ferreira. A professora Aparecida de Jesus Ferreira escreveu essa história na nossa língua, na língua portuguesa e também na língua inglesa. Então hoje eu vou contá-la para vocês em inglês, tá bem? So, let's start. So, the title of the story is Lara's Black Dolls, ok? Então a gente precisa lembrar que toda história ela tem um título, um nome. Toda história ela é escrita por um autor ou uma autora. Nesse caso, como eu falei para vocês, é uma autora, está bem? Bem, todo livro de história, ele contém uma capa, né? E é na capa que nós encontramos, assim, as informações principais do livro. Então, pela capa do livro, a gente já pode ter uma ideia sobre o que vai ser essa história, do que ela se trata. Então, olha, queria convidar vocês a darem uma olhadinha aqui na capa do livro e tentar imaginar o que será que essa história vai contar pra gente. Então, vamos lá. Lara always invites her friends to play with her collection of black dolls. So this is Lara and her collection of black dolls, okay? Lara has two school friends. They are called Paula and Sergio. They go to Laura's house to play with her and her dolls. So look, here we have Lara, okay, Paula and Sergio. They are Lara's friend, okay? When Paula and Sergio go to Lara's house, the children always have a fun time. The three friends always take it in turns to decide what games they are going to play. Last week at school, they decided that they were going to tell stories about dolls. They agreed that they would always tell true stories about things that really happened. Lara lives in two different houses. Part of the week, she lives with her father, and the other part of the week, she lives with her mother. Paula lives with her grandmother. Sergio lives with his father and his mother in the same house. Lara was the first one to start telling stories. Take a look. Lara was the first one. Então vamos lá. O que será que eles decidiram, né? Eles decidiram que eles iriam
contar histórias, mas que seriam histórias verdadeiras, que realmente tinham acontecido. Então, eles começaram a contar aqui a história de. eh, Eles vão contar uma história que vai dizer das bonecas negras da Lara, ok? Então, a Lara, ela era uma menina, como eu acabei de ler para vocês, que ela mora em duas casas diferentes. Uma parte da semana ela mora com a mãe dela e a outra parte da semana ela mora com o pai. A Paula, que é a outra amiguinha da Lara, mora com a avó. E o Sérgio mora com o pai e com a mãe dele na mesma casa. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar numa parte da história que a Lara vai começar a contar sobre as bonecas dela. Então, o que eles decidiram? Eles decidiram que cada um iria contar a sua história, mas que a Lara seria a primeira a fazer isso. Então, nós vamos começar por ela, tá bom? Então, vamos lá. Lara was the first one to start telling stories. She told a story about the Abayomi dolls. She said that she had many Abayomi dolls with different colorful clothes. Lara's great-grandmother, Maria, taught her about the Abayomi dolls, and Maria learned the story from her own mother. So look, I don't know if you can see it, but this is Lara. And this is her grandmother, okay, a avó dela. And they were telling about the dolls, right? So let's move on. Lara's great-grandmother told her that her ancestors came from Africa to Brazil. There are several different countries in the African continent. When they were brought to Brazil in boats, the children cried because the trip was very long, and this made them very tired. So the mothers found a way to make the children stop crying. They started making dolls for their children so they could play and not feel so tired. The dolls were made with small pieces of fabric from the mother's clothes. The mothers would tear, so the mothers would tear, would tear pieces of her own clothes, her own dresses, to fabric, to make the dolls for the children. The mothers were very, very clever, and they made several marvelous, colorful dolls. All these beautiful dolls were made only by using knots. Do you know what a knot is? A knot is when you do something like this, okay? They would do like this. This is a knot, right? Oops. Let me see if I can do that. Okay. So this is a knot, right? So they would make dolls out of fabric, only with knots. Yes? Okay. So the dolls were called Abayomi dolls. Lara told Paula and Sergio that if they wanted, one day her great-grandmother, a bisavó dela, would make some dolls with them, and they would be wonderful dolls.
So take a look, people, at the Abayomi dolls. Okay? So they were black dolls, right? Made by the children when they were coming from Africa. Lara's great-grandmother told her that some people think that these dolls bring happiness and joy. The word Abayomi is from the Yoruba language in Africa. Abai means meeting, and Omi means precious. So when you put those words together, Abayomi, it means precious meeting, encontro precioso. And that is what it was. A precious meeting between the dolls and the children. Lara told the other children that she had seen some really cute Abayomi dolls on YouTube. Lara then went to her room and she brought all the various dolls that she had made with her great grandmother. That was Lara's story. Lembra que eu contei para vocês no comecinho aqui que os três amigos, a Lara, a Paula e o Sérgio, eles tinham combinado de que eles iriam se encontrar para contar histórias, mas que seriam histórias verdadeiras. E cada um iria contar a sua história. E eles decidiram que a primeira a contar seria a Lara. Então a Lara contou essa história sobre a bisavó dela e as bonecas que eram feitas de knots, right? Knots. Porque as crianças elas vinham nos navios da África muitos anos atrás. E era uma viagem longa, imagina, da África até o Brasil. É muito tempo, né, gente? E as crianças começavam a chorar porque elas não tinham o que fazer, ficavam entediadas. E aí as mães, very clever, very intelligent, elas pegavam pieces of her own fabric, ok? To make dolls. Então elas faziam bonecas feitas de knots, de nozinhos, das suas próprias roupas para as crianças poderem se divertir, se distraírem e não sentirem aquele cansaço da viagem, né? Então, a Lara contou para o Sérgio e para a Paula que, se eles quisessem, eles poderiam procurar no YouTube. E lá no YouTube a gente encontra várias maneiras de fazer essa boneca também. Então agora eu vou parar um pouquinho essa história e eu vou convidar vocês para darem uma procuradinha no YouTube. Coloca lá, Abayomi Dolls. E vocês vão ver. As bonecas são lindas, vocês podem fazer também essas bonecas de tecidos. Não precisa de mais nada, não precisa costurar, não precisa de mais nada. Vamos dar uma olhadinha lá? Corre lá no YouTube, veja o que você acha e depois eu continuo essa história para vocês.